Tenti Conference 2024. Agora eu tenho o prazer de conversar com uma grande amiga, uma grande profissional de mercado e uma executiva maravilhosa. Marta Chu, bem-vindo ao nosso papo. Obrigada, Nick. Super prazer estar aqui com você hoje, com o pessoal da Tenti. E parabéns aí pelo podcast, está sendo um sucesso. A gente está super animado. E você ficou reconhecida por esse trabalho maravilhoso que você faz e por viabilizar o seguro cibernético no Brasil. Era algo que a gente não ouvia falar. E quando eu estive na Microsoft, a gente começou a ter as primeiras conversas, achei a abordagem incrível. E hoje já não é mais uma discussão tão distante. Isso já faz parte da agenda do board. É isso mesmo? Começou a fazer mais sentido a partir do momento que o board começou a entender que o risco cibernético traz sim prejuízos financeiros. Acho que até então era o entendimento que o risco poderia ser contingenciado através de tecnologia apenas, então através de backup, através de ferramentas. E a verdade é que essas esferas são extremamente necessárias, mas todo mundo, né, está sujeito a ser impactado mesmo investindo nas melhores ferramentas. A gente, por exemplo, fala é que BI já foi atacado, imagina se uma empresa, né, privada não poderia. Então, o seguro ele começa a fazer esse entendimento de dimensionar o impacto que a organização possa ter e que ela não queira transferir para o balanço financeiro dela ou absorver como uma perda. Então, hoje, os boards, a alta gestão e os próprios CISOs começam a entender que não é um substituto de segurança, mas um elemento de governança para a segurança também. Ai, que incrível. E algumas das palestras que a gente participa ou eventos, o pessoal fala: ah, não, aqui eu não tenho dados sensíveis, eu não preciso me preocupar com nada disso. Mas sim, cibersegurança virou um risco muito alto e que impacta a continuidade de negócio. Como que você leva essa fala para as empresas tangibilizarem esse desafio? Acho que quando você estava na sua casa anterior, agora mais voltado para o risco operacional, a gente sabe que há necessidade de disponibilidade sistêmica para as operações. Então não interessa se eu sou uma empresa de manufatura ou, né, um banco que consequentemente transita vários dados, né, transferências financeiras. Hoje a disponibilidade de qualquer negócio depende de sistemas, seja para a linha de produção, seja para o envio de mercadoria, para contabilizar as vendas, para administração financeira e até o pagamento, né, dos funcionários. A partir disso, a gente começa a entender que nós temos uma dependência operacional sistêmica que é tão crítica quanto a dependência física em algumas questões. Então, quando não há sistema, há imediatamente uma perda financeira. Muitas vezes, diante de um incidente cibernético, a recuperação não é rápida. Não é simplesmente resetar o computador, como, né, muitas empresas imaginavam no passado. Ah, é só resetar o backup e imaginavam que era só desligar e ligar o computador. Hoje já se entende que isso pode demorar dias. E qualquer dia, qualquer hora parada para uma organização pode custar muito dinheiro. Então, frente a isso, a apólice também vem a amparar essas perdas financeiras, o que faz que o problema se torne realmente a nível, né, de gestão de risco, assim como no risco operacional tradicional. A gente está falando de lucro cessante, a gente está falando de multas contratuais por não prestação de serviços, né? É desse nível de impacto que nós estamos dizendo. Acho que no nosso painel a gente abordou um pouco a respeito disso, né? Como nós somos uma conferência de terceiros aqui, muitas vezes nós temos uma dependência sistêmica de sistemas terceiros. E, eventualmente, a gente pode ter uma indisponibilidade, como aconteceu com a questão da CrowdStrike. E isso pode ter uma penalização para o fornecedor ou para você que fornece serviços ou produtos para outra organização. E essa perda financeira, ela é retida para você. Muitas empresas dizem, não, mas Marta, a gente tem uma proteção contratual, uma obrigação contratual. Na grande maioria, essa obrigação não cobre o prejuízo suficientemente ao acumulativo que essa perda, essa indisponibilidade gera. Então, o seguro se torna crucial para que você consiga fazer essa gestão efetiva. Sim. E nessa tua jornada você entendeu muito bem como que está o nível de maturidade do mercado brasileiro. Fazendo esse recorte do risco da gestão de terceiros, como que você vê o Brasil hoje? A gente ainda tem que evoluir bastante. Sim, há uma falsa percepção que por conta de nós termos implementado uma lei de proteção de dados, todas as empresas estão aderentes
com controles básicos de segurança. Então, eu criptografo meus dados sensíveis, eu tenho uma política, né, de governança, eu tenho firewall, que são demandas que são dentro da LGPD. Mas a verdade é que muitas delas ainda não estão aderentes, especialmente as PMEs. Tá. Grandes empresas olharam muito para essa questão regulatória e acabaram não implementando na parte operacional. Então, quando o incidente acontece, o que ocorre? Elas têm prejuízo na veia do processante, porque a indisponibilidade acontece do negócio em relação a isso. Elas até possuem proteção em relação à governança de dados, implementaram criptografia dentro dos seus sistemas. Então, a joia da coroa talvez seja protegida em termos de informação, mas não de disponibilidade sistêmica, o que ocorre que faz com que elas tenham inúmeros prejuízos. E um fato bem curioso, Nick, e para quem está nos assistindo, 90% dos incidentes que eu tive no Brasil, acionando uma policy de cyber, foram em relação à parte operacional, 90? não à parte de dados. Eu tive pouquíssimos incidentes em que nós tivemos que contratar, por exemplo, notificação ou questões regulatórias com a ANPD. Por quê? Porque com as grandes organizações isso estava tratado, mas a parte operacional completamente desprotegida. Entendi. E aí isso trouxe grande prejuízo de 30, 75, 300 milhões de É um perdas. impacto muito grande, né? E só quando acontece, você se dá conta do tamanho que você tem de prejuízo. Eu estou tentando levar uma mensagem que é desafiadora ao mercado, que é como nós podemos ter uma postura pós-ataque sem ter passado pelo ataque. Porque depois que o ataque aconteceu, as coisas acabam andando, acontecem, mas a gente não precisa passar por essa dor tão grande para ter esses investimentos ou essa governança. E uma última pergunta para você, Marta. Como que é essa parceria com a Tenti? Como que ela pode ajudar o nosso mercado a ter uma maturidade maior? Olha, a Tenti faz um excelente trabalho, né, em relação à governança de riscos de terceiros. Você não está fazendo um checklist. Acho que eu mencionei no meu painel que muitas empresas, para ganhar o contrato com você, né, como fornecedor teu, ele vai declarar o que quer que você esteja pedindo em certas circunstâncias, porque ele sabe que talvez você não vai fazer uma auditoria. Talvez se você é um fornecedor crítico, você vai fazer uma auditoria nele. Sim. Se ele não for, e você solicitar alguns controles, você vai muitos deles esticam e dizem, eu tenho isso, mas na verdade eles não têm. O que a Tenti possibilita? De você fazer essa avaliação de forma automatizada e rápida, com confiança, para entender que quem você está trazendo para dentro do teu ecossistema possui aqueles controles. E por que eu sei que esse fornecedor às vezes não está se declarando essas informações de forma verídica? Porque para mim eles não podem mentir. Segura um produto financeiro, você comete uma fraude ao fazer isso. Então eu tenho às vezes as duas coisas. Eu tenho o cliente, a grande empresa, que tem um processo de avaliação de terceiros, que ele fala, eu tenho um checklist, eu tenho uma obrigação contratual. E do outro lado, vem um terceiro que está nessa cadeia desse grande cliente. E ele não tem essas informações que ela exige, porque ela me passa o que ela precisa. Então tem um desencontro. Aí eu volto para esse pequeno fornecedor, ou esse fornecedor, as coisas estão um pouco em desencontro, né, em relação ao que você deveria de ter. Então a gente sabe que muitas empresas não estão aderentes de acordo com o que elas declaram. E eu acho que a Tenti, com o seu sistema, com o Zanshin, ajuda a superar isso. E na Howden, nós temos colocado junto aos nossos clientes, todos que têm um certo nível de faturamento acima de 500 milhões, ao contratar a policy, eles recebem de forma gratuita. Que incrível! Por 6 Gente, meses. gratuita! Por 6 meses, a ferramenta do Zanshin. Perfeito. Porque não pode ser uma foto, tem que ser um filme. Você está monitorando de maneira constante. E assim, Nick, eu mencionei 35% dos incidentes sinistrados que geraram, né, uma reclamação de pagamento de indenização em seguros vieram por terceiros. Então isso aqui ajuda na veia a gestão do teu risco, e a seguradora quer saber disso. Então por isso é tão importante nós trabalharmos com uma empresa que tem esse ecossistema e ajuda a providenciar os nossos clientes nessa gestão. Que bom, Marta. Obrigado pela parceria de sempre. Ajudar a gente a elevar a maturidade do mercado. Estamos juntos nessa luta. Com certeza, contem com a gente. Obrigado.